Alô, aqui é a Rádio Brasil FM com novidades nem tanto assim históricas. O nosso tema de hoje vai ser Revolução Russa. No início vocês ouviram um trecho da Internacional Socialista, que foi durante muito tempo o hino da União Soviética. A Revolução Russa, acontecida em 1917, foi um dos principais acontecimentos do século XX. Tem relação direta com as ideias de Karl Marx, o socialismo científico, o marxismo. Resultou aí de uma insatisfação crescente da população russa com os rumos tomados pelo país durante a Primeira Guerra Mundial, mas principalmente com aquilo que eles chamavam de desgoverno do czar Nicolau II e, lógico, apoiado aí nas ideias de Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Ok, gente? Então vamos lá, vamos para essa viagem pelo século XX com a Revolução Russa. Como nós sabemos, todo evento histórico, todo acontecimento histórico tem um antes, que nós chamamos de antecedentes ou causas, um durante, que é o acontecimento histórico em si, e um depois, que nós também chamamos de consequências. E aí a gente pode até imaginar como seria se não tivesse acontecido, ou como seria se tivesse acontecido. Então, a Rússia, antes da gente entender a Revolução Russa em si, a gente tem que entender o cenário que, digamos, fermentou o conjunto de situações que culminariam com a Revolução em 1917. Lembrando que essa Revolução se divide em duas partes, uma em fevereiro e a outra em outubro de 17. Mas vamos lá. O que era a Rússia no início do século XX? Era um país de economia agrícola. Ou seja, comparado com a Europa Ocidental, a Rússia, embora tivesse uma grande extensão territorial, economicamente era muito atrasada, porque a sua economia ainda não havia se industrializado efetivamente, como nós podemos ver, ainda tínhamos esses vestígios de feudalismo. Para vocês terem uma noção, a servidão foi abolida tão somente em 1861, então as relações feudais caracterizadas pela servidão só tiveram extinção oficial, isso não quer dizer que ela tenha sido completamente erradicada no país, em 1861. Gente, 1861, em termos comparativos, a Europa Ocidental já passava pela segunda Revolução Industrial. Então você imagina a Rússia nesse contexto. Consequentemente, como a economia ainda era agrária, então significa que o poder estava concentrado nas mãos dos grandes proprietários rurais, que são os boiardos. Então os boiardos constituem essa aristocracia fundiária e, por outro lado, a burguesia russa era numericamente pequena e, consequentemente, nesse caso, extremamente fraca. Então isso vai ser digamos, a composição social. Como um país não é industrializado, a base da sua economia é agrícola, então significa que nós temos um grande número de trabalhadores rurais, de camponeses, vinculados por laços de servidão a esses grandes proprietários. Consequentemente, por outro lado, o número de operários, de trabalhadores urbanos era muito pequeno. Então, nesse caso, não havia, nesse contexto, nessas condições, isso é muito interessante, a possibilidade de você avançar, por exemplo, com as ideias socialistas na íntegra. Ou seja, o Marx, lembrem, ele trabalhava com a ideia do quê? De que a revolução aconteceria a partir do momento em que os trabalhadores industriais, os trabalhadores urbanos, tomassem consciência de classe e resolvessem partir para a revolução. E também, para reforçar isso tudo, nós temos uma igreja ortodoxa, uma igreja cristã ortodoxa muito forte, então ela acabava se tornando um braço ideológico da monarquia czarista. Beleza? Aí a gente passa para a segunda parte desses antecedentes. Então vamos lá. Eu listei 4 elementos, ainda trabalhando com os antecedentes, para a gente entender esse cenário que, digamos, fomentou aí a Revolução Russa. Uma situação econômica, caracterizada, evidentemente, por uma industrialização incipiente, como vocês podem perceber, e é interessante porque, como a economia era dependente da agricultura e, consequentemente, os produtos industrializados deveriam vir de fora, isso tornava a economia russa extremamente vulnerável. Aí, políticas adotadas pelo governo russo
começaram a promover um processo de industrialização na parte mais ocidental do país, claro, aproveitando aí as tecnologias já desenvolvidas, mas acontece que ao lado dessa industrialização você tem a emergência de novas ideias, né, num contexto aí, por exemplo, de efervescência política, né, o governo ele enfrenta problemas, mas de qualquer maneira você tem a penetração principalmente das ideias marxistas através dos social-democratas, né, que vão defender essas ideias, dos próprios marxistas, e um dos principais líderes desse grupo é o Vladimir Ilyich Ulyanov, que viria a ser o líder da União Soviética mais tarde. A crise militar, né, ela vai ser marcada por 2 episódios. Primeiro, a guerra russo-japonesa, a derrota nessa guerra, né, uma disputa imperial entre Japão e Rússia. Então, essa derrota, ela gera uma série de revoltas. 2 ficaram bem marcadas, né, como a dos marinheiros do Kronstadt, em 1905, e isso virou um filme na mão do cineasta soviético Sergei Eisenstein, encoraçado por Tenkin, cujo pôster vocês têm acesso, né? E o chamado Domingo Sangrento, que foi uma manifestação pacífica, mas que as tropas do Czar, os cossacos, abriram fogo contra os manifestantes, matando centenas e ferindo milhares de indivíduos. Isso vai, digamos, colocar mais um pouco de lenha nessa fogueira revolucionária que já está em gestação. E aí o governo, obviamente, ele acaba adotando medidas cada vez mais duras, perseguindo os opositores, né, reforçando a censura aos jornais de oposição. Então o cenário está se configurando a partir desse acontecimento extremamente fértil para a Revolução. E o outro cenário, obviamente, é a Primeira Guerra Mundial, que nós acabamos de ver também, né, essa Primeira Guerra que vai ser desastrosa para a Rússia, porque, embora tivesse recursos humanos imensos, né, como vocês já devem ter percebido, mas, assim, a população era estimada em 170 milhões de habitantes, era uma população muito grande, mas, em termos militares, um país muito fraco, né, tanto é que os alemães obtinham vitórias fáceis contra os exércitos russos, e isso, obviamente, vai desgastando a população. Um outro elemento bastante importante é a movimentação intelectual, ou seja, são as questões culturais que nós listamos, o desenvolvimento de um nacionalismo russo dentro da literatura, então uma percepção de que a Rússia ela deveria também, né, diante desse processo de modernização, valorizar as suas tradições, mas não são as tradições czaristas, mas sim essa ideia desse nacionalismo esse que vai ter um papel decisivo, principalmente na Segunda Guerra Mundial, e, obviamente, né, a censura que o governo russo vai impor a todas essas manifestações contrárias às suas ideias, né? E por último, óbvio, as questões étnicas, onde você tem uma contestação, né, crescente por parte das outras nacionalidades, por parte das outras etnias, a esse domínio dos eslavos. Nós temos que lembrar que a Rússia era um império multiétnico, né? Um país que se estende da Europa ao extremo leste da Ásia, então você imagina a quantidade de etnias que estão dentro desse território. Ok? Então, galera, aqui nós temos, como eu já havia colocado para vocês no início, eu tenho 2 revoluções. Uma em fevereiro, né, que é uma revolução ampla, englobando vários setores da sociedade russa, e a Revolução de Outubro, que vai ser liderada justamente pelos bolcheviques. A Revolução de Fevereiro, ela está dentro do contexto de insatisfação generalizada com o governo do czar Nicolau II. Então, há uma movimentação política que reúne burguesia, proletários, bolcheviques, mencheviques, né, social-democratas, comunistas, esquerdistas, anarquistas, um emaranhado, né, uma miríade de ideologias contra o governo do czar. E aí, obviamente, há a derrubada do czar, mas o problema não é apenas a derrubada do czar. O problema é que tem que atacar os problemas, gostei dessa coisa, a repetição do problema, né? Tem que atacar os problemas que tornavam a Rússia um problema, né? Então, a situação era extremamente problemática, problemática por quê? Porque, primeiro, a participação na guerra drenava os recursos, né? Recursos humanos e materiais. A Rússia não tinha condições de bancar esse conflito durante muito tempo. O problema, de novo,
é que o governo russo, o governo provisório russo, aí administrado pelo príncipe Liv, e que tem como um de seus principais líderes o Alexander Kerensky, decidiu, por conta dos acordos firmados com as potências ocidentais, leia-se Inglaterra e França, a permanência do país na guerra. E isso vai trazendo problemas cada vez, de novo a palavra problema, cada vez mais intensos. Tanto é que essa situação levou a um aumento das tensões dentro do grupo, que eu chamo de tensões internas, dentro do grupo que governava o país. E aí, lógico, nesse contexto, você tem a chegada na Estação Finlândia, até nome de um livro, né, do Edmundo Wilson, Rumo à Estação Finlândia, que é quando o Lenin volta para a Rússia depois do exílio em países como Suíça, Finlândia, Inglaterra, né? Então ele volta para a Rússia e lá divulga as teses de Abril. Teses essas que são caracterizadas por 2 pontos. Todo o poder aos sovietes, que são os comitês, né, de operários e soldados, e paz, pão e terra, ou seja, o objetivo dele é tirar a Rússia da guerra, ou havia o entendimento, não apenas de que a guerra era um elemento traumático para a população russa, mas que a guerra, nesse contexto, é apenas uma guerra imperialista movida por interesses burgueses e que a população russa estava pagando um preço muito alto, né? O príncipe Lvov cai, né? E aí o Kerensky assume em agosto e, lógico, ele mantém o compromisso de permanecer com o país na guerra, o que vai aumentar ainda mais a impopularidade desse governo perante a população russa. E, claro, do outro lado, né, os bolcheviques, liderados por Lenin, reforçando o discurso de que a única forma da Rússia resolver os seus problemas era saindo do conflito. Ok? Por isso o lema paz, pão e terra. A Revolução de Outubro, liderada por Lenin, né, líder dos bolcheviques, dá uma tradução livre aí, maioria, mencheviques é minoria, né, bolshevitso e menshevitso, né? Então os bolcheviques chegam ao poder em outubro de 1917, derrubam, tiram o Kerensky do poder. Essa cena é muito bem retratada num filme de 1927, também do Eisenstein, chamado Outubro, né, em homenagem à Revolução. A primeira medida do Lenin, como ele havia já colocado, né, como nós já percebemos antes, era retirar o país da guerra. Então ele cumpre a promessa feita à população russa, apesar do país ter pago, digamos assim, um preço bastante alto em termos de concessões territoriais à Alemanha, que é o famoso Tratado de Brest-Litovsk, né? Esse tratado ele vai determinar a saída da Rússia da guerra. E é aí que engraçado, né? A saída da Rússia da guerra trouxe ainda mais problemas para o novo governo russo. Por quê? Porque isso despertou a ira das potências ocidentais que contavam com a permanência da Rússia para diminuir a pressão sobre França e Inglaterra na frente ocidental, né? Então, enquanto a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha que combater em 2 frentes. A partir do momento em que a Rússia sai da guerra, então a Alemanha agora combate em uma única frente, né? Então isso nós vamos ver lá na frente na Guerra Civil, né? Terminada a Primeira Guerra Mundial, começa uma guerra civil que vai ser devastadora para o país, mas aí a gente vê depois. É lógico que com isso, né, o Lenin, a partir do momento em que ele assume o governo, ele vai começar a implementar as suas ideias socialistas. O objetivo dele é seguir à risca a teorização de Marx e aí alcançar a sociedade comunista, algo que nunca aconteceu na União Soviética, né? Então isso tem que ficar muito claro. O que nós temos é um governo socialista durante Lenin, com Stalin já assume uma outra denominação, que eu acho que é muito mais um totalitarismo stalinista ou stalinismo do que propriamente um governo socialista, né? Muita gente questiona, mas o socialismo não. Isso aí é um problema que depende muito dessa análise, né? E claro, o Lenin vai favorecer ou vai trabalhar com os chamados o governo dos sovietes, ou seja, são esses comitês, né? Então cada fábrica, cada lugar vai ter um comitê formado por operários e soldados, numa perspectiva, e aí isso é bastante interessante,
de democratização do acesso à política. Não é mais o sistema representativo democrático burguês. Não, agora é quase que uma democracia direta, onde os operários e soldados passam a administrar os assuntos do Estado. Beleza? E aí a gente passa para, né, as consequências ou os desdobramentos dessa Revolução de Outubro. E fechando a nossa conversa, né, sobre a Revolução Russa, nós temos os desdobramentos. Como eu já havia adiantado, a ocorrência de uma guerra civil que foi extremamente desastrosa para o país, né? Então a Rússia, nesse momento, ainda não era União Soviética, mas a Rússia revolucionária teve boa parte da sua economia destroçada. Ela já estava destroçada com a Primeira Guerra Mundial, mas com a Guerra Civil a situação se agravou. O Lenin, consequentemente, essa guerra ela foi motivada pelos chamados contra-revolucionários, ou russos brancos, apoiados pelas potências ocidentais. Lembrem-se, a Primeira Guerra Mundial acabou, começa quase que paralelo, né, à Guerra Civil, e vai reunir os contra-revolucionários russos, que são representantes de parte da burguesia, né, da aristocracia russa, descontente, óbvio, com os rumos tomados pela Revolução, porque a Revolução vai tomar, no caso aí, as suas propriedades, vai promover um processo de coletivização das terras, né, distribuição aos camponeses das terras dessa aristocracia. Esses aristocratas, né, esses contra-revolucionários, contarão com o apoio de tropas francesas, inglesas, né, principalmente para a derrubada do novo governo. O Lenin vai ser obrigado a tomar medidas extremamente drásticas. A primeira delas é eliminar a possibilidade de uma retomada, no caso aí, da monarquia ou da reintrodução da monarquia no país. Aí os bolcheviques promovem um julgamento e, consequentemente, a execução da família real russa. Né? Isso é um episódio bastante interessante, está lá naquele documentário que eu sugeri para vocês, lá no nosso programa. Né? Então, a adoção de um comunismo de guerra, e aí todos aqueles elementos, né, que o Lenin começou a introduzir, né, de forma mais democrática, teve que adotar medidas autoritárias para poder evitar o colapso do país. Então o Estado passa a ser um elemento presente, muito presente na economia, tomando as decisões, orientando, ordenando, direcionando os rumos das atividades econômicas para evitar o colapso dessa economia. E, lógico, né, a determinação dos russos com digamos assim, com a ação do Exército Vermelho, que foi uma criação de Leon Trotsky, né, o grande rival de Stalin. Esse exército ele vai ser responsável pela derrota dos contra-revolucionários, e aí a Rússia, ela, digamos, encontra um pouco de paz. Para isso, ou seja, para que essa paz também transcorra com prosperidade, aí o Lenin decide, né, ele planeja, lança um programa que é a Novskaya Ekonomtsia Politia, ou a nova política econômica, que é a NEP, né, em que ele vai fundir elementos do capitalismo e socialismo. Ou seja, um passo atrás para dar 2 passos à frente. Né? E aí, claro, essa economia ela começa a se recuperar. Em 1922, surge a União Soviética. Né? Então, aquele hino que vocês ouviram lá no início vai ser o hino soviético, vai ter uma nova Constituição, então nós temos um novo país, e o Lenin vai ser, digamos, o primeiro líder desse país. Né? E, claro, com a morte dele em 1924, nós temos a intensificação das disputas pelo poder entre Stalin, né, pragmático, devoto à revolução, mas bastante pragmático, e o Trotsky, que era um idealista, né, que ele acreditava que a revolução deveria acontecer simultaneamente em todos os países do mundo, enquanto Stalin defendia a tese de que primeiro consolidar a revolução dentro da União Soviética para depois exportá-la. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Né? A gente continua essa viagem pelo século XX, e um grande abraço, e a Rádio Brasil FM deseja a todos uma boa semana. Ok? Tchau, tchau.